Lucas, capítulo 5, livro de Lucas, capítulo 5, foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e Ele vai falar conosco através dessa palavra, em nome de Jesus. Livro de Lucas, capítulo 5, verso 1. Todos acharam? Para a gente poder ler? Em nome de Jesus. Livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1, vai dizer a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, para que fossem o ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos aqueles que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus: Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Você pode fechar seus olhos por um minuto? Deus, a tua palavra foi lida, será ministrada nessa noite, Pai. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que o Senhor quer falar, Pai, nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, Pai, sonda nossos corações. Tira, Senhor, tudo aquilo que te desagrada, tudo aquilo que nos afasta da tua presença, tudo aquilo que nos impede de te adorar nessa noite, Pai. E que o Senhor venha falar aos nossos corações através dessa palavra. Que essa palavra venha nos dar direcionamento. Que essa palavra venha ser uma palavra que vai trazer conforto aos nossos corações. Pai, eu quero também aproveitar essa oração e pedir para que o Senhor vá de encontro, Senhor, à família, Senhor, do nosso pastor Luiz, que hoje descansou no Senhor, Pai. Senhor, que o Senhor venha dar o conforto a todos nós, Senhor, amigos e familiares, Pai. Senhor, e que nós vamos entender e saber que o melhor é o que o Senhor faz, é a tua vontade, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dar um glória a Deus aí, em nome de Jesus? Irmão, nós estamos diante de uma palavra que a Bíblia diz que Jesus, ele começa a chamar os seus discípulos. E eu quero que você entenda que Jesus, ele nunca passa em um lugar por acaso. Jesus, ele sempre tem uma estratégia de passar por algum lugar, de estar em algum lugar, ou de estar perto de algum lugar. Como assim, apóstolo? A Bíblia diz que Jesus, ele vinha caminhando pela praia. Só que ele não estava caminhando pela praia por acaso, ele estava caminhando pela praia porque ele sabia que na praia ele encontraria Pedro. E eu quero que você entenda, talvez você entrou por essas portas nessa noite, ou talvez você que está nos assistindo aí pela internet parou nessa live, e o Senhor está dizendo: você não parou aí por acaso, você não entrou aqui por acaso, você veio aqui essa noite porque Deus, ele tem um propósito sobre a tua vida. Nada é por acaso, nada é coincidência, é porque Deus, ele quer fazer. Eu quero que você entenda que Jesus, ele passando naquela praia, a Bíblia vai dizer que a multidão apertava ele. A Bíblia vai dizer que era difícil ele pregar e ensinar, porque havia uma multidão que apertava Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que enquanto a multidão apertava, ele avista Pedro lavando as suas redes. E para você entender um pouco dessa história, quando a Bíblia diz que Pedro já estava lavando as suas redes, Pedro, ele estava dizendo naquele momento: hoje eu não pesco mais. Hoje eu não vou mais para o mar, porque eu não sei se você sabe, mas a água do mar, ela tem o poder de corroer tudo, até o ferro. Se você tiver uma casa perto da praia, você vai ter que, de vez em quando, trocar o seu micro-ondas, trocar o seu fogão, porque a maresia corrói. Então Pedro, sabendo que a maresia corrói, ele está lavando a rede para guardar, ou seja, hoje eu não pesco mais.
E a Bíblia vai dizer que quando ele decide tomar essa atitude, Jesus ele chega perto de Pedro. Talvez Pedro naquele momento estava querendo desistir de tudo, estava querendo abandonar tudo, mas Jesus estava chegando ali naquela hora para mudar tudo. E eu não sei se você está conseguindo entender o que Jesus está dizendo para você. Talvez você quis desistir, quis parar, quis abandonar a caminhada, mas Jesus ele está chegando perto de você nessa noite para te dizer: hoje eu mudo o curso da tua caminhada. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai retroceder, porque hoje eu mudo o curso da tua caminhada. E aí Jesus ele olha para Pedro e fala: Pedro, me empresta o seu barco para eu pregar de cima dele, porque a multidão me aperta, me oprime, me atrapalha de ministrar a palavra. E eu quero que você entenda que Jesus ele não trabalha sob pressão psicológica. Jesus ele não trabalha através do seu aperto. Jesus ele não trabalha porque muitas das vezes a gente fala: não, se Jesus não me der, eu não vou mais para a igreja. Se Jesus não me der, eu vou sair fora, eu vou abandonar tudo. Jesus está dizendo: ei, não é assim que a banda toca, não é assim que as coisas funcionam. Tudo tem um tempo certo para acontecer. Tudo tem um tempo certo para dar certo. Irmão, eu quero que você entenda que não é porque hoje está dando errado que vai dar errado o resto da vida. Quantas das vezes eu já ouvi pessoas falando: apóstolo, por que você não desiste da igreja? De ter uma igreja, porque é difícil levar pessoas, é difícil encher a igreja. E aí, se você for pegar todas as histórias que a gente conhece, eu vou pegar uma história bem simples, que todo mundo conhece. Hoje em dia, só não toma Coca-Cola quem tem problema de saúde, sim ou não? Porque todo mundo toma. Não é verdade? É o refrigerante mais comprado no mundo. Só que eu não sei se você sabe, quando a Coca-Cola foi lançada, no primeiro ano, parece que só vendeu 7 garrafas. Imagina, um ano inteiro vender só 7 garrafas. Por que eu estou te falando isso? Porque você não pode desistir porque algo não está dando certo. Na hora certa, Deus vai abençoar e vai fazer dar certo. Mas você não pode desistir, você não pode parar, você não pode entregar os pontos, você não pode retroceder, porque Deus ele vai te ajudar. Talvez naquele momento o Pedro estava olhando para a situação dele e falando: hoje eu não pesco mais, hoje eu não volto mais para o mar, hoje eu não vou mais lá. Só que aí Jesus chega e fala: Pedro, me empresta o seu barco. E talvez Pedro naquele momento ele poderia ter falado o que qualquer um de nós falaria naquele momento. Talvez Pedro poderia ter falado assim: Jesus, eu não vou emprestar meu barco não, meu dia foi horrível, eu tive um dia ruim, eu não quero saber de nada, Senhor, eu estou indo embora para minha casa. Não dá, hoje não dá. Só que nós aprendemos uma lição com Pedro: não importa como tenha sido o seu dia, entregue sua melhor adoração a Jesus. Não importa como tenha sido o teu dia, entregue o teu melhor para Jesus. Pois a Bíblia vai dizer que Pedro ele pega o barco e empresta para Jesus, e Jesus ele começa a pregar, irmão. Começa a pregar de cima do barco. Nós não sabemos exatamente o que Jesus estava pregando naquele momento, mas eu creio que foi uma palavra tão impactante que comoveu o coração de Pedro, porque a Bíblia diz que Pedro, ele continuava lavando as suas redes e prestando atenção na pregação de Jesus. Sabe qual é a outra coisa que eu aprendo dentro dessa palavra? Que talvez o teu pior dia pode gerar o teu maior milagre. Talvez o teu pior dia pode gerar a tua maior bênção. Porque a Bíblia diz que um dia como outro qualquer, aonde Pedro não pega nada, Jesus vai aparecer na vida dele. E sem Pedro saber, Jesus já tinha planejado em mudar a história dele. Eu não sei se você consegue entender, mas você ainda não sabe. Mas Jesus ele já planejou mudar a tua história aqui nessa noite. Ele já planejou mudar a tua vida. Ele já planejou te abençoar. Ele já planejou abençoar a tua casa, a tua família, o teu ministério. Ei, Jesus está dizendo: talvez você ainda não percebeu, mas eu quero mudar a tua história. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus está pregando de cima do barco. Pedro está lá, ouvindo a pregação. E sabe algo que eu aprendo também dentro dessa palavra? Que quando nós apertamos Jesus, ele se afasta da gente. Porque a Bíblia diz que a multidão apertava ele, então ele fala: eu preciso me afastar da multidão, eu preciso subir no barco. E a Bíblia diz que ele prega de cima do barco. Agora, diferente é quando nós tocamos em Jesus. O que acontece quando nós tocamos em Jesus? O milagre acontece. Você não lembra da mulher do fluxo de sangue? Quando ela toca em Jesus, a Bíblia diz que poder saiu de Jesus para ela. Então, ou seja, quando nós tocamos em Jesus de uma forma diferente, o milagre acontece. As coisas acontecem. As coisas mudam. Então, nessa noite de hoje, o Senhor está dizendo: não aperta, toca.
Não me aperta, mas toca na orla do manto, porque você também vai receber o milagre. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus ele prega de cima do barco. E aí quando ele volta para a praia, ele vai começar a conversar com Pedro agora e vai falar: Pedro, vai pescar de novo. Porque eu aprendi uma coisa: sempre que fazemos algo para Jesus, Jesus nos abençoa, Jesus nos recompensa. Talvez pode não ser na hora que a gente quer, mas na hora certa o milagre vem bater na nossa porta. A Bíblia diz que Pedro, por emprestar um barco para Jesus, Jesus agora decidiu mudar a história de Pedro. Ei, talvez o barco que Jesus ele quer entrar nessa noite é a minha e a tua vida, é a minha e a tua casa. E o Senhor está dizendo: deixa eu entrar no teu barco, deixa eu te guiar, deixa eu te conduzir, porque quando você menos esperar, eu mudo a tua história. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus ele volta e começa a conversar com Pedro. Pedro, vai pescar de novo. Talvez Pedro não entendeu o que aconteceu. Antes do barco, antes de Jesus subir no barco, ele era apenas um barco comum. Mas quando Jesus entrou no barco, aquele barco ficou diferente. Quando Jesus entrou no barco, alguma coisa diferente aconteceu naquele barco. Eu não sei se você consegue entender. Antes de você vir para a igreja, você era mais um, você era alguém. Mas aí Jesus entrou na tua vida, entrou na tua história. E a partir de agora você não é mais um, você não é só alguém, mas você é alguém escolhido por Deus. Eu vou repetir isso aqui que é para você gravar na tábua do teu coração. Aquele barco, antes de Jesus entrar nele, ele era apenas um barco que não tinha poder, que não tinha valor, que não tinha nada. Mas quando Jesus entra naquele barco, aquele barco ele fica diferente, ele se torna um barco ungido, porque a presença do Pai passou sobre ele. E o barco que o Senhor está dizendo aqui é eu e é você, e Ele está dizendo nessa noite: ei, a partir do momento que eu entrei na tua vida, que eu entrei na tua casa, que eu entrei na tua família, que eu entrei no teu ministério, a tua família não é mais a mesma, você não é mais o mesmo, o teu barco não é mais o mesmo, o teu ministério não é mais o mesmo, porque a partir de agora você carrega a minha presença sobre você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A partir de agora é diferente. A partir de agora a presença do Senhor está sobre você. Você não é mais qualquer um. Você não é mais qualquer pessoa. Você agora é escolhido, lavado pelo sangue de Jesus. E o poder do Senhor está sobre a tua vida. Amém. E aí Jesus ele vai falar: Pedro, vai pescar de novo. E aí Pedro vai falar para Jesus, muitas das vezes, o que nós fazemos. Pedro ele fala: Senhor, eu já pesquei. Eu passei a noite toda pescando. Nada aconteceu. Era como se Pedro estivesse falando: Senhor, eu sei que o Senhor é uma bênção. O Senhor prega muito bem. O Senhor cura, o Senhor faz milagre. Mas de pesca eu entendo. Eu pesquei a noite toda e eu não consegui nada. E eu não sei se você sabe, o melhor horário de pescar é à noite. Porque, segundo os pescadores, é o horário que os peixes vêm se alimentar. Que está escuro, para eles é melhor. E durante o dia eles se escondem. O pior horário para pescar é durante o dia. Tanto que você vê que quem vai pescar vai sempre no meio da noite. Sempre no meio da madrugada. Porque eles dizem que é o melhor horário para pescar. E aí Pedro olhou para Jesus e falou: Senhor, passamos a noite inteira pescando, não pegamos nada. Em outras palavras, melhor dizendo, era Pedro falando: Senhor, se durante a noite, que era o melhor horário, a gente não conseguiu, agora é que não vai dar certo. Agora é que não vai acontecer. Agora é que o milagre não vem. Mas eu quero profetizar algo sobre a tua vida. Você pode levantar a tua mão? Deixa eu profetizar sobre a tua vida nessa noite. Pedro, quando ele olhou para a situação, ele olhou e falou: Senhor, nós pescamos a noite toda, não pegamos nada. Senhor, nós fomos no melhor horário e não apanhamos nada. Só que Jesus ele falou: Pedro, vai Pedro, porque agora você não vai porque você quer. Você não vai porque você sabe pescar. Você vai porque você está debaixo de uma palavra. Vai porque hoje vai ser a melhor pesca da tua vida. Ei, Jesus ele está dizendo nessa noite: eu não preciso de situação ao teu favor. Eu não preciso que as circunstâncias estejam ao teu favor. Eu só preciso que você acredite na palavra que está sendo liberada nessa noite. E a palavra é de provisão. Vai porque você está debaixo de uma palavra. Você crê que você está debaixo de uma palavra nessa noite? Então não desista daquilo que Deus te chamou para fazer. Eu sei que muitas das vezes lançam palavras sobre a nossa vida que nos faz querer desanimar. Eu sei que às vezes nós enfrentamos situações que a gente olha e fala: eu não aguento mais essa situação. Eu não consigo mais. Eu vou parar. Eu vou desistir. Eu vou abandonar. Eu vou pular do barco. E o Senhor está dizendo nessa noite: vai mais uma vez. Tenta mais uma vez.
Entra no barco mais uma vez. Não desiste, vai mais uma vez e encontra aquilo que Deus tem para a tua vida. Irmãos, e difícil é a gente se levantar de uma frustração. Difícil é a gente se levantar de uma dor. Difícil é a gente se levantar quando algo dá errado na nossa vida. Quando um relacionamento não dá certo. Quando uma amizade nos trai. Quando o dinheiro que a gente esperava que vinha não vem. É difícil se levantar. Mas aí muitas das vezes a gente tem que fazer igual Pedro. Senhor, eu pesquei a noite toda. Mas porque o Senhor está mandando, eu vou lá de novo. Era como se Pedro estivesse dizendo: Senhor, eu só vou por causa da tua palavra. Talvez você entrou aqui nessa noite sem fé, mas você tem uma palavra sobre a tua vida, e essa palavra ela vai se cumprir. A palavra que o Senhor determinou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, ela vai se cumprir. Ainda que você esteja triste, desanimado, ainda que nem você esteja acreditando muito que as coisas irão mudar, Deus está dizendo: você está debaixo de uma palavra. Glória a Deus. Louvado é teu nome, Senhor. Senhor, tudo bem, Pai. Já que é o Senhor que está mandando eu ir, eu vou. Eu vou, mas eu vou porque eu estou debaixo da tua palavra. E eu imagino, irmãos, aquela cena. Eu imagino Pedro falando assim: olha, eu vou lá porque Jesus mandou. Não, eu vou lá porque Jesus disse que vai acontecer. Não, eu vou lá, mas só por causa da palavra dele. Eu vou lá só para mostrar que não vai dar certo. Eu vou lá só para mostrar que não tem jeito. Eu vou lá porque ele falou, mas eu sei que não vai dar em nada. E eu quero que você imagine a cena comigo agora. Pedro chegando no meio do mar, jogando a rede que ele já tinha lavado. Eu imagino ele falando: caramba, eu vou ter que sujar minha rede de novo. Acabei de lavar tudo. Não vai dar em nada, só vou sujar a rede, só vou perder tempo. E você está achando que muitas das vezes você vem para a igreja perder tempo. Você vem para a igreja e muitas das vezes você fala: não vai mudar nada, não vai acontecer nada. Mas o Senhor está dizendo: creia na palavra. Acredite na palavra. Porque é essa palavra que vai dar direcionamento para a tua vida. Lança a rede mais uma vez. Acredita mais uma vez. Creia mais uma vez, porque Deus ele vai fazer. A Bíblia diz que quando Pedro lança as redes, que ele começa a puxar as redes. A Bíblia diz que a rede está pesada e ele não consegue puxar. E talvez Pedro ele pode ter imaginado: deve ter enganchado num tronco. Deve ter enganchado em alguma pedra. Não é possível que ela vai estar cheia de peixe que eu não consigo nem puxar. Uma hora dessa do dia, duvido. E eu imagino as pessoas em volta olhando. Pedro lançando a rede. Eu imagino alguém em volta olhando e falando assim: ó, Pedro passando vergonha. Não pegou nada até agora e está indo lá de novo. Porque as pessoas são assim. Elas veem as coisas da nossa vida, vê que a gente tentou uma vez, tentou duas vezes, tentou 3 vezes, não deu certo. Aí fala: ó, vai lá de novo. Vai lá naquela igreja de novo. Vai lá naquele pastor de novo. Só que mal eles sabem que um dia como outro qualquer é o dia que Deus ele vai mudar a tua história. Porque a Bíblia diz que quando Pedro lança a rede, ele não consegue puxar. Só que a Bíblia diz que ele tem que fazer sinal para os amigos dele vir ajudar. Porque eu aprendo uma coisa: quando Jesus ele honra na frente de todo mundo, não é escondido. A Bíblia diz que ele tem que chamar os amigos para puxar a rede. Quando puxam a rede, enche os 2 barcos. E a Bíblia diz que os barcos estão tão pesados que eles quase afundam de tanto peixe. Agora eu imagino alguém olhando para aquela história e dizendo: como que ele conseguiu? Como que ele fez? Essa hora é impossível. Agora não tem como. Mas Jesus está lá na praia dizendo: pode ir, meu filho, porque eu sou contigo. Pode ir, meu filho, porque eu vou te dar vitória. Jesus está dizendo: pode ir, porque eu estou contigo. Glória a Deus. Ninguém acreditava, mas Pedro acreditou na palavra. Talvez ninguém acredite em você, mas acredite na palavra que está sobre a sua vida. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Ô irmão, eu canso de falar isso aqui, e isso acontece até os dias de hoje. Se eu fosse dar crédito a tudo que as pessoas falam, a igreja estava fechada, ó. Faz tempo. Só que eu não estou ouvindo o que as pessoas falam. Eu tenho uma palavra. E eu estou debaixo dessa palavra. No momento certo, Jesus também vai me dar a pesca maravilhosa. Da mesma forma que no momento certo, Ele também vai te dar a pesca maravilhosa. Mas o segredo é: continue jogando a rede. Não pare de jogar a rede. Não desista daquilo que você quer. Talvez você enfrenta um momento de dificuldade, onde talvez os vícios te atacam, a doença te ataca, talvez a crise financeira te ataque. E o Senhor está dizendo: você não pode desistir.
Só vence na vida não é quem nunca deu errado, muito pelo contrário, é quem nunca desiste. Se você olhar todas as histórias da Bíblia de pessoas que venceram, no começo deu errado. No começo não deu certo. No começo fracassou. No começo falhou, mas no momento certo Deus mudou a história do mesmo jeito que vai mudar a minha e a tua história aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia, Senhor. E eu imagino aqueles que não acreditaram, porque a Bíblia diz que Pedro, quando ele vai sozinho. Mas na hora da bênção todo mundo aparece. Porque na nossa vida também é assim. Na hora da aprovação a gente está sozinho. Quando falta o dinheiro, estamos sozinhos. Quando a igreja está vazia, estamos sozinhos. Mas não esquenta não, porque Deus ele vai te abençoar. E até quem te abandonou no meio da caminhada vai ter que vir te pedir desculpa. Eu creio, Senhor. Até quem te virou as costas no meio da caminhada vai ter que vir te pedir perdão. Até quem te virou as costas, e ó, é o seguinte, Jesus ele nos dá um ensinamento. Faz igual Pedro, divide nos barcos. Quando alguém vier te pedir perdão, abençoa essa pessoa. Faz o que você puder por ela. Não guarda mágoa, não guarda rancor. Sabe por quê? Porque muito mais Deus ainda vai fazer na tua vida. Eu creio, Senhor. Glória a Deus. Tem gente que abandona a gente no meio da caminhada, achando que a nossa vida nunca vai mudar. Só que vai mudar. Eu sou prova viva de que Deus muda a vida de uma pessoa. A palavra do Senhor vai dizer que quando Pedro ele faz a pesca maravilhosa, ele tem que chamar os amigos que estavam no outro barco para poder dividir os peixes, porque era muito peixe. E eu já profetizo sobre a tua vida nessa noite. Que aquilo que Deus ele vai te dar, a bênção que Deus ele vai colocar na tua mão, você vai ter para dar, para emprestar, para dividir, para multiplicar. O Senhor está dizendo nessa noite, talvez até o dia de hoje foi escassez, talvez até o dia de hoje você não pegou nada, talvez você já estava lavando as suas redes para desistir do teu ministério, para desistir da tua caminhada, mas o Senhor está dizendo, lança a rede mais uma vez, porque hoje você vai fazer a pesca maravilhosa. O Senhor está mandando eu dizer para alguém aqui nessa noite, até o que você não me pediu, eu vou colocar nas tuas mãos pela tua fidelidade ao Senhor. Deus ele é tão maravilhoso que até aquilo que nós não pedimos para Ele faz na nossa vida. Até o que nós não queremos, falamos, Senhor, não tá bom, Senhor, aqui. Aí Deus fala, não, eu vou te dar mais. Pedro ele só queria fazer uma pesca para levar o sustento, e Jesus falou, não, eu vou te dar a maior pesca da sua vida. Talvez você está olhando e falando, Senhor, eu queria só para o meu sustento. E Deus está falando, fica tranquilo e te prepara. Porque o que eu vou te dar não vai ser só para o sustento, não. Vai ser para hoje, vai ser para amanhã, vai ser para depois, vai ser para os teus filhos, vai ser para os teus netos, vai ser para todas as gerações que vierem depois de ti. Deus está dizendo, o que eu tenho para fazer na tua vida é algo grande. O que mais me chama a atenção dentro dessa palavra é que na hora que Pedro foi pescar, ninguém foi com ele. Mas quando deu certo, todo mundo foi ajudar. Só que eu aprendi uma coisa, e eu já quero deixar um recado para quem vai ver esse vídeo, para quem vai assistir essa pregação. Apoiar depois que dá certo não é apoio, é pegar carona. Você quer apoiar seu amigo? Apoia quando a igreja está vazia. Apoia enquanto ainda não está vendendo nada. Apoia enquanto a loja ainda não tem movimento. Apoia enquanto essa pessoa ainda não se colocou de pé, porque isso sim é apoio. Na hora que estiver bem, vai todo mundo caminhar junto, vai todo mundo crescer junto e vai todo mundo voar junto. Agora, querer colar junto depois que deu certo, irmão, isso não é apoio não, isso é pegar carona. A Bíblia diz que mesmo assim, Pedro dividiu. Os dois barcos estavam cheios de peixes. E a palavra do Senhor diz que agora eles voltam para a areia, eles voltam para a praia. E aqui acontece algo que muitas das vezes acontece dentro das igrejas. O que acontece, apóstolo? Pedro ele olha para Jesus e fala, Senhor, ausenta-te de mim porque eu sou pecador. Em outras palavras, Senhor, obrigado pelo milagre, mas agora eu vou caminhar sozinho, não preciso mais do Senhor. E você já reparou que tem gente dentro da igreja assim, que vem, recebe a bênção, recebe o milagre e não volta nem para agradecer? Tem muita gente, irmão, tem gente aqui, às vezes você vê eu orando, profetizando aqui. Todas as pessoas, graças a Deus por isso, que a glória seja toda para Ele. Todas as pessoas que Deus usou para profetizar que aconteceria algo, aconteceu. Teve uma irmã que veio aqui, eu falei para ela, Deus vai te tirar do lugar que você mora. Ela mandou mensagem no outro dia e falou, estou comprando minha casa. Teve outra irmã que veio aqui, Deus usou para falar com ela, Deus vai abrir a porta. Passou acho que 2 dias, ela mandou mensagem, Deus abriu 2 portas, não foi nenhuma. Da glória.
Então profetizo que na tua vida também não será diferente. Deus vai abrir as portas para você, Deus vai te usar, Deus vai te limpar, Deus vai te fazer um vaso novo na presença dele, e Deus vai mudar a sua história. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Que Deus ele vai mudar a tua história de uma forma tão grande, de uma forma tão impactante, que você vai cantar o Salmo 126. O que tem no Salmo 126, apóstolo? A Bíblia diz assim: quando o Senhor resgatou os que estavam em Sião, nós estávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e o nosso coração se encheu de alegria. E aí ele encerra dizendo: porque aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida colhendo e sorrindo. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite, que ainda que você tenha aprontado chorando, ainda que você tenha passado dificuldade chorando, o Senhor está dizendo: tem uma colheita preparada para você, e essa colheita é uma colheita de alegria. Deus ele vai te prosperar, ele vai te fazer colher sorrindo. Ainda que você tenha plantado chorando, te prepara, porque a tua colheita será de alegria. Aleluia, glória a Deus. Amém? Diga glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Diga obrigado, Senhor, por essa Obrigado, palavra. Senhor. Diga: Senhor, Senhor, eu creio eu creio que a minha colheita que a minha colheita vai ser vai ser de alegria. de alegria. Ainda que eu esteja plantando chorando, Ainda que eu esteja plantando chorando, eu vou colher eu vou colher com alegria. com alegria. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte em nome de Jesus? Você pode dar uma glória a Deus aí em nome de Jesus? Irmão, não importa o que falam a teu respeito, não importa o que as pessoas dizem, é como eu falei, se a gente for pelo que as pessoas falam, a gente não vive, a gente não faz nada. Mas eu aprendi uma coisa: a vida é curta e nós só temos uma vida. Você vai perder seu tempo ouvindo o que as pessoas falam, ou ouvindo o que Deus fala para você? Essa é a pergunta que eu quero deixar nessa noite. Porque Pedro, quando alguém olhou para Pedro, falou: Pedro, o melhor horário é à noite. Mas aí Pedro falou: mas Jesus está falando que é agora. E aí? Você vai acreditar nos pescadores ou vai acreditar em Pedro? Pescador, irmão, só conta história, só fala mentira. Você não ouviu falar que isso é história de pescador? Porque pescador só conta história, irmão. E muitas das vezes tem muito pescador, olha o que Deus está falando nessa noite. Muitas das vezes tem muito pescador em volta de você contando muita história triste, mandando você parar porque não vai dar certo, mandando você parar porque Deus não vai te abençoar. Mas eu profetizo que em nome de Jesus, você não vai ouvir a história dos pescadores, você vai ouvir a história de Jesus. Oh, glória a Deus. Porque, irmãos, é como eu sempre falo, Jesus ele é o mais interessado em nos abençoar. E ele é o que tem poder de nos abençoar. Mas para a gente receber o que Jesus quer nos entregar, nós temos que acreditar na palavra que é liberada. Eu posso te falar uma coisa: ter fé é você acreditar quando tudo está dando errado, tá? Não é quando está dando certo, não. Acreditar quando está dando certo é fácil. Acreditar que a loja vai ser uma bênção quando está vendendo muito é fácil. Acreditar que a igreja vai ser uma bênção quando a igreja está lotada é fácil. Difícil é você acreditar quando a porta fecha. Difícil é você acreditar quando as coisas não andam no jeito que você queria que andasse. Difícil é você acreditar quando você olha para a situação e fala: Senhor, parece que está tudo perdido, parece que não tem mais jeito. Mas mesmo assim você acredita porque você está debaixo de uma palavra. Não desista da tua casa, não desista da tua família, não desista do teu ministério, não desista daquilo que Deus disse que faria, não desista das promessas do Senhor para a tua vida, pois as promessas do Senhor ainda estão de pé. Você crê nisso em nome de Jesus? Glória a Deus. As promessas do Senhor ainda estão de pé. Vamos ofertar na casa do Senhor em nome de Jesus? Aplauda o Senhor aí bem forte. Eu te convido a ofertar, se você tiver uma oferta, ou a dizimar, você que ainda não é dizimista. Irmãos, nós precisamos, hoje é o dia do propósito também, tá? Quem participou da campanha, pegou o envelope do voto, hoje é o último dia, tá? Para entregar. Amém? Entregue o teu propósito, honre a Deus, que Deus ele vai te honrar. Irmão, seja dizimista na obra do Senhor, seja ofertante na obra do Senhor. Você que está me assistindo aí na sua casa, quiser participar desse voto, nós oramos pela tua vida. Não tem problema, você pode participar aí, acompanhar pelas lives. Você que quer ser dizimista nessa obra, me chama aí que eu te mando o número do Pix para você dizimar, para você ofertar, para você ajudar. Irmão, eu vou falar, porque eu aprendi uma coisa.
Nós temos que ser sinceros na obra de Deus, amém? Amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu vou falar algo para vocês que não é com alegria que eu falo isso, não, é com tristeza. Nosso aluguel venceu ontem e a gente ainda não tem dinheiro para pagar. Então, se você puder, irmão, faça uma obra, faça uma ajuda aí, em nome de Jesus. Pra você ter ideia, nós ganhamos o documento, nós precisamos pagar a taxa lá e a gente ainda também não consegue pagar essa taxa. Mas eu creio que Deus ele vai honrar. Amém? Mas para Deus honrar, irmão, nós precisamos fazer o nosso melhor. Amém? Amém. Nós precisamos entregar o nosso melhor a Deus. Você que está nos assistindo aí e conhece muitas igrejas que têm dinheiro, que têm condições, e aí você talvez não ajuda, porque fala, pastor tem dinheiro, ajuda a gente, irmão, que a gente está sem dinheiro. Ajuda a gente. Amém? Louvado seja Deus, brincadeiras à parte. Pega aí o teu melhor, tem o número do Pix ali, tem a maquininha de cartão. Se você vai ofertar pela cédula, oferte pela cédula. Pois eu creio que Deus ele vai honrar a nossa fé em nome de Jesus. Coloque de pé. Coloque de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Aqui na igreja eu já conheço todos que estão aqui, então eu não vou fazer um apelo para os que estão aqui, mas eu vou fazer um apelo para você que está assistindo essa live agora. Se você quiser aceitar Jesus, se reconciliar com Jesus, coloca aí nos comentários que eu vou entrar em contato com você, ou então me chama aí no direct, tá bom? Nós vamos orar pela tua vida, em nome de Jesus. Você que vai ofertar, que vai dizimar, que vai dar o melhor na casa do Senhor, levanta aí o teu envelope agora, levanta aí o teu voto, teu dízimo, a tua oferta. Se você não tem nada, levanta as tuas mãos, deixa eu orar pela tua vida financeira. Você que está nos assistindo agora, que precisa de uma porta aberta, levanta as tuas mãos aí na tua casa, onde você estiver, no trabalho, no ônibus, porque Deus ele vai te abrir as portas, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor venha de encontro, Senhor, a cada dízimo, a cada oferta, a cada voto, a tudo aquilo que os teus filhos têm colocado diante da tua presença. Senhor, eu peço que o Senhor venha honrar a nossa fé, que o Senhor venha repreender toda a fúria do inimigo, todas as palavras contrárias, todas as palavras de maldição. Senhor, que todo devorador, migrador, cortador, destruidor, em nome de Jesus, sai da vida dos teus filhos, em nome de Jesus, Pai. Senhor, e que toda sorte de bênção, que a colheita e que a prosperidade venham estar sobre as nossas vidas, não só hoje, mas todos os dias, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Estenda a mão assim em forma de receber. Lembrando que o nosso próximo culto é domingo, 9 horas da manhã, amém? Domingo, 9 horas da manhã, nosso próximo culto. E eu tenho certeza que Deus ele vai continuar falando conosco e nos abençoando poderosamente. Estando a mão em forma de receber, eu vou dar a bênção apostólica. Você traz a tua oferta e vai para a tua casa abençoado em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Aplauda o Senhor aí bem forte em nome de Jesus. Dê o teu melhor glória, o teu melhor aleluia. Aleluia. E vá para a tua casa abençoado em nome